Vamos lá, meus queridos alunos da mediação tecnológica, a professora Tabita com vocês mais uma vez aqui com muita alegria, muito prazer para dar continuidade ao nosso material e aqui com a gente também o nosso Sâmio querido, tá? Para a gente estar então construindo essa que é a nossa aula número 1 da nossa unidade 2. Peguei você, né? Pois é. É a primeira aula da unidade 2, mas a numeração dela é 16.1, tá bom? Você tá ligado? Olha lá, joga lá pro nosso quadro pra gente ver o que nós vamos ter dentro dessa unidade 1, hein, professora? Vamos lá? Então, olha só, gente, muita coisa, tá? Muita coisa legal. Vamos lá. Vamos falar sobre os componentes da célula 2 e 3, visão geral da célula 1 e 2, envoltórios celulares, processos de troca entre célula e o meio externo, certo? Nós vamos falar também sobre o citoplasma das células procariontes e das células eucariontes. Vamos falar das estruturas citoplasmáticas, aquelas pequenininhas que ficam ali dentro das unidades celulares, tá? Metabolismo energético, eita, aí que é o ponto bom da biologia, tá bom? Então, nós vamos falar também sobre o núcleo 1 e o núcleo 2, ou seja, núcleo parte 1, núcleo parte 2, porque não tem núcleo 1 e 2 não, galera. Divisão celular parte 1 e parte 2, tá bom? Esse é o nosso conteúdo dessa unidade e eu te convido agora para ficar muito atento para a nossa aula 16.1, onde nós vamos começar ou dar continuidade às nossas substâncias orgânicas. Vai ganhar um bombom que o professor Sâmio vai dar aqui. Olha ele, tá fora. Para quem me disser o que identifica uma substância orgânica, hein? Vamos lá, deixa eu ver quem tá lembrando, quem sabe aí. Ó, carbono, hidrogênio não dá para fazer, né? Hidrogênio são os elementos químicos presentes em toda a molécula orgânica e o oxigênio, tá bom? Tem esses três elementos, é uma molécula orgânica, não posso ter dúvida. A gente falou dos carboidratos. Agora nós chegamos neles, que são a segunda maior fonte de energia, galera. E é o terror da mulherada. Quem adivinha qual é? São eles mesmos, os lipídios, tá bom? Vamos lá? Joga na tela. Por que é só o terror das mulheres, né? Tem que ser terror dos homens também. Oxente. Vamos embora. Então, nós temos aí, ó, lipídios. E nós vamos falar também das vitaminas, porque elas são as bonitinhas, são as coisinhas fofinhas, tá? Que precisam estar no nosso organismo. Tem gente que não gosta das suas fontes, né? De onde nós podemos obter essas vitaminas. Mas fica tranquilo que também naquilo que você come também tem, porém não é tanta quantidade quanto nos legumes, nas hortaliças, nas frutas. Mas você precisa ter essa variabilidade na sua alimentação, senão vai ficar ruim. Ó, vamos embora. Habilidade para essa aula: identificar as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a matéria viva e saber diferenciá-las. Substâncias orgânicas, parte 2, lipídios. E aqui tem a fruta que a prof ama de paixão, abacate. Gente, abacate é top, não é? É bom demais. Amassadinho com leite, leite em pó e farinha, tudo de bom. Então vamos lá, galera. Esses abacates é uma fruta deliciosa, com bastante propriedade, né, gordurosas, ou seja, os lipídios são as gorduras. E aqueles lanches que nós fazemos no final da tarde ou no final de semana também são ricos, tanto em carboidratos como os nossos amigos aí, lipídios. Amigos, professora? Tem gente que diz que são inimigos. Pois é, só as questões de excesso, gente. Se está presente no alimento, não é ruim. O problema são os exageros, tá bom? E aquilo que como você consome os alimentos. Tá? A professora falou aqui, eu gosto muito de abacate. Abacate não faz mal pra ninguém. Comeu abacate aqui, tranquilo. Só que aí a gente tem gente que coloca leite condensado, tem gente que coloca farinha, tem gente que coloca mais açúcar, que ele já é doce, né? Então, esses complementos
Esses complementos é que são interessantes, tá? Vambora! Aí, olha só, olha o que eu tava falando, né? Quando a gente exagera, aí a gente taca a culpa na comida. É porque, né, só tem coisa tal, gordurosa e não sei o quê. Aí fica desse jeito, com essa expansão abdominal. Gente, presta atenção aqui, ó, que pra mim, homens e mulheres, né? Gordura visceral, galera, é uma das coisas que você precisa prestar mais atenção na sua vida em relação à questão da alimentação. Quanto mais essa gordura visceral você tiver, que fica com essa barrigona aí, não, né? Tem que controlar, você pode ter problemas cardíacos. É uma dos problemas que mais acometem e prejudicam o funcionamento do nosso coração, certo? E aí, como um todo, né, como o sistema cardiovascular como um todo, com todos os seus vasos. Porque esses lipídios, eles podem entupir as nossas veias, das artérias, né? E aí, não circula, não flui o sangue. Não vai fazer o papel dele, o coração, que é bombear o nosso sangue para todo o nosso corpo. Tá bom? Então, muita atenção. Começou a crescer demais ou começa a se preocupar, porque isso vai prejudicar outros sistemas do teu organismo. Tudo bem? Então, a gente está aqui nessa aula para isso, né não? Vamos lá, joga no quadro. Então, olha lá. As duas substâncias mais conhecidas dessa categoria, qual categoria, professora? Dos lipídios, amores, tá bom? São as nossas gorduras e os óleos, chamados de glicerídeos, tá bom? Então, quando você quiser falar de gorduras ou óleos, você fala os lipídios, tá? Em geral. Mas quando você quiser falar especificamente dos óleos, aí você tem que usar a expressão glicerídeos, tá bom? Se por um lado, esses dois tipos de lipídios preocupam muitas pessoas por estarem associados a altos índices de colesterol no sangue, tá certo? Olha lá. Por outro, eles exercem importantes funções no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, galera. Então, aqui entra a situação. Pode deixar eu aqui no slide ali. Ó, eis a questão. Tem gente que coloca eles como vilões. Mas se eles estão presentes, eles têm uma razão, têm uma funcionalidade. Eu estou falando desde o início. O que vai prejudicar a sua saúde não é a presença deles, tá? E sim a quantidade, a forma como você consome os seus alimentos. Muita fritura. Porque esses óleos e essas gorduras estão presentes naturalmente. O que está presente naturalmente nos alimentos não faz mal. Mas se você só consome isso, ou se em grande quantidade, aí essa é a questão. Mas você precisa, eles também vão ter funções específicas dentro do nosso organismo, vão ajudar as nossas células também e o nosso metabolismo. Então, eles precisam estar ali. O que a gente precisa fazer é um controle, certinho? Olha lá para a gente ver as funções desses glicídios, então, né? Desses lipídios. Glicídios não, glicerídeos ou lipídios. Vamos lá, glicídios são os açúcares. Um dos papéis dos lipídios é o de funcionar como eficiente reserva energética. Professora, mas a gente falou sobre os carboidratos e a senhora falou que os carboidratos são a principal fonte de energia, ou seja, de reserva energética, não é? Pois é. Então, olha aqui para mim. Quando o nosso organismo precisa de energia, precisa de energia, aí a fonte, eles vão lá para as células. As células precisam de energia, né? E aí, a fonte mais rápida e eficaz são os carboidratos, tá? Mas os lipídios também fornecem essa energia, também são fonte dessa energia. Só que como eles são mais difíceis de serem trabalhados, quando eu digo trabalhados, eu digo quebrados, metabolizados. Então as nossas células, elas falam assim, sabe quando você chega em casa nas carreiras?
que você tem que ir ainda fazer outra situação, sair de novo, chegou só para comer, tomar um banho, você toma um banho, come alguma coisa ali, esqueceu alguma coisa, que foi tão rápido. Então você vai pegar aquilo que está mais fácil, a calça mais fácil, o sapato mais fácil para acessar ali, a blusa não vestiu. Por quê? Estava à sua disposição, mais acessível. Os lipídios, eles ficam como se estivessem escondidos, difícil acesso. E aí, o que as células vão fazer? Glicose. Açúcar. Tá bom? Mas eles também funcionam como fonte de energia. Certinho? É a segunda fonte de energia principal do nosso organismo. Joga lá na tela. Vamos lá, então. Olha só para você ter uma ideia aqui, ó. 1 grama de lipídio, 1 grama de lipídio, de gordura, libera 9 quilocalorias. E agora, professor, e os carboidratos? Preste atenção aqui. 1 grama de carboidrato libera 4 quilocalorias. Quem é que tá dando mais caloria aí? O lipídio, tá? Estão entendendo? Então, ele fornece mais energia, porém, a nível de acessibilidade às nossas células, onde os processos metabólicos vão estar acontecendo, os carboidratos ganham nessa situação, tá bom? Mas, professora, vamos dizer que o indivíduo, olha aqui para mim de novo, que o indivíduo, Deus me livre e guarde, estava fazendo uma viagem e nessa viagem aconteceu um incidente, ou de barco, ou de avião, não sei, ou de ônibus, né, furou, tá distante, não tem como, não tem nenhum acesso, a pessoa vai ter que andar e pode se perder, e se perder, não tem mais alimento, acabou tudo, o que vai acontecer? As nossas células vão começar, primeiro a pessoa vai ficar nervosa, né, tensa, vai passar por toda aquela situação ali, adrenalina ali correndo na veia, enfim, tá? O instinto de sobrevivência vai ser ativado. As tuas células vão pegar os carboidratos. Só que vai chegar um momento, dependendo do tempo que você ficar ali perdido, aí vai acabar os carboidratos, porque você não vai ter mais nenhuma fonte de alimento. E aí o que vai acontecer? Lá vai para a segunda fonte, os lipídios. Estão entendendo? Por isso que existem aquelas situações que a gente vê em vários documentários, da pessoa ficar bem magrinha, mas não morreu. Por quê? Porque ela tem a fonte de energia, tem aquilo que vai ser de reserva, estocado na forma de lipídio no nosso organismo. Então, quando não tem mais os carboidratos, elas vão começar a consumir os lipídios. Tá bom? Certinho? Vamos para o quadro. Ia falar lusa. Vamos lá. Aí a gente tem, então, a importância desses lipídios. Olha lá. Além de ser importante como reserva de energia, ele é importante também como isolante térmico. Olha só. Os lipídios, eles atuam então como esse eficiente isolante térmico, ou seja, de isolar a temperatura do meio interno para o meio externo. Isso é notadamente percebido nos animais que vivem nas regiões frias. Aqui a gente tem os leões marinhos, né? Esses animais, eles têm uma espessa camada, assim como os nossos ursos polares, esses animais que vivem nessas temperaturas muito baixas, tá? Eles têm uma espessa camada de gordura abaixo da pele. Para quê? Para proteger, para que essa camada de gordura funcione como essa barreira, para que esses animais não morram de frio. Se for a gente, tem que usar um monte de agasalho, às vezes nem o agasalho dá conta devido às baixas temperaturas, tá bom? Então, esses aqui são esses animais leões marinhos. E aí você pode dizer, professor, parece uma foca. Pois é, as focas, elas de forma nenhuma vão ficar posicionadinhas desse jeito aqui, não. Elas não conseguem erguer o corpo, elas vão saltar, vão andando assim meio que... Olha a professora fazendo um movimento. Elas vão se locomover, se arrastando, saltando, impulsionando o corpo delas, tá? Porque elas não têm essas nadadeiras que conseguem se posicionar. Opa, olha que legal. Não conseguem se posicionar dessa forma. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Pronto. Outra situação também, ó. Cadê? Bem aqui, quase não dá pra ver. Mas os leões marinhos têm a orelhinha, né? Saliente, a gente consegue perceber. E as focas não, tá? É só um orifício mesmo. Tudo bem?
Então, esses animais dessas regiões frias, eles estão com essa proteção a mais. Fora que muitos deles também, eles gostam de estar abrigados, né? Juntos ali, tá? Para poder também evitar essas baixas temperaturas, certinho? Além de servir como isolante, serve como fonte de energia. Tá tudo certo, né? Tá tudo garantido. Vamos lá pro quadro? Olha lá. Depósitos de gordura favorecem a flutuação em meio aquático. Olha que legal também, né? Ah, professora, quer dizer que uma pessoa com peso em excesso vai aprender a nadar mais fácil? Nem sempre, tá, queridos? A gente está falando aqui dessa adaptação aquática para esses animais que vivem nesse ambiente para permitir essa flutuabilidade, tá? Os lipídios são menos densos que a água, então eles vão ter essa capacidade de flutuabilidade ali nesse meio devido à presença desses depósitos de gordura, tá? Estamos falando dos animais aquáticos. Olha lá. Além desses dois tipos fundamentais de lipídios, gorduras e óleos, existem outros que devem ser lembrados pelas funções que exercem nos seres vivos. São as ceras, os fosfolipídios, importantíssimos. Olha os esteroides aqui. Lembram de uma questão que a gente falou ali numa aula? Pois é. As prostaglandinas. Professor, vou colocar o nome da minha gatinha. Prostaglandina! Já pensou, hein? A bichinha vai sair correndo. E os terpenos, tá? Então, vamos falar de cada um deles. Olha lá. Então, as ceras. Elas são encontradas na superfície das folhas dos vegetais. Vocês estão observando que as nossas substâncias orgânicas, nossas moléculas orgânicas, elas estão aí compondo partes importantes do nosso corpo. A gente falou lá dos carboidratos, eles estão presentes nas células, nas paredes celulares, né? Elas estão presentes aí compondo a estrutura externa de um organismo, como o exoesqueleto, no caso dos carboidratos, lembram? Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes, de onde que nós podemos encontrar, para que isso comece a fazer sentido para você quando você estiver observando um animal ou um outro ser vivo qualquer, tá? Então, essas ceras vão estar presentes nas folhas dos vegetais. A gente vê quando você pega uma folha, você vê que de um lado ela tem a coloração mais opaca, além de ser verde, né? Ela, na parte superior ela tem essa cor mais escura, não é? E parece realmente que tem alguma coisa, parece que limparam, passaram. É essa cera, tá? Que é um lipídio. E nos esqueletos de muitos animais invertebrados também, e funcionam como material impermeabilizante. Aí a gente tem a joaninha ali, cheia de gotículazinhas sobre a sua estrutura, porque a água ela não vai penetrar nessa estrutura que é protegida por essa cera, tá? Não devemos esquecer dos depósitos de ceras que se formam nas nossas orelhas externas, exatamente. Então, há aqueles médicos que falam assim, que você não tinha que ter eliminado os cotonetes da vida, né? Tem gente que limpa com uma fraldinha. Então, naturalmente, tá? Naturalmente, essa cera produzida é uma forma de proteção contra agentes externos, tá? No ar existem micro-organismos que podem causar algum problema. Então, a gente tem pelinhos, assim como nas nossas fossas nasais, tem pelinhos para proteger e barrar as impurezas que vêm junto com o ar, né? Que o ar também entra ali. E aí o que acontece? Essa cera vai começar a acumular, vai reter essa sujeira e ela vai naturalmente começar a ser expelida. Essa cera vai ficar bem na portinha aqui do nosso pavilhão auditivo, ou seja, da orelha externa. Tá? Aí o que você vai fazer? Simplesmente tirar o excesso. Nada de ficar futucando, né? Socando nada lá dentro não. Que você, em vez de tirar, você vai empurrar mais para dentro. E aí não é bom, tá bom? Tem as pessoas também que não produzem cera, tá? Isso já é uma questão orgânica. E aí muitos deles vão ter que usar alguns lubrificantes, né? Para poder ajudar aí nessa situação de proteção, tá bom? Vamos pro quadro?
Ok. E aqui a gente tem, então, a visualização desses lipídios que são classificados como os fosfolipídios. O que é essa aí, professora? Isso aqui é uma membrana plasmática ou membrana celular, tá bom? E ela é composta por uma bicamada de lipídios. Que tipo? Fosfolipídios. A gente vai ver já a estrutura delas. Isso aqui são proteínas, tá? Aqui em cima a gente tem os glicídios, ou seja, os açúcares junto com os lipídios, aí fica glicolipídios. As proteínas junto com os carboidratos chamados de glicoproteínas também, tá? Que estão aí compondo essas camadas. Então, o que a gente consegue ver também, ó que o colesterol também está presente aqui em várias partes dessa membrana plasmática. Mas o nosso foco são os fosfolipídios. É essa regiãozinha aqui, ó, tá bom? Que nós vamos já destacar. Os fosfolipídios são importantes componentes das membranas biológicas e de muitas organelas celulares. Então, vamos lá. Então, esses fosfolipídios, eles são componentes estruturais das nossas membranas plasmáticas e eles são a zona de contato, né, do meio externo com o meio interno. Então, a gente vai ter uma imagem que a gente vai falar mais sobre eles, mas agora a gente está classificando cada um deles, né? Então, a gente vai ter também os esteroides. Lembra dos esteroides, né? São hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal, ou seja, aquelas que ficam ali acima dos nossos rins, tá? Ou também das nossas gônadas. As gônadas são as estruturas que produzem as células reprodutivas, ou seja, no homem nós temos as gônadas como os testículos e nas mulheres os ovários, tá bom? Então esses hormônios chamados esteroides, que são dos grupos dos lipídios, são produzidos ou pelas suprarrenais ou pelas gônadas, as quais são responsáveis por diversas funções no nosso organismo. Então esses esteroides produzidos naturalmente no nosso corpo têm suas funções e são vitais também, tais como controle metabólico ou das características sexuais. Então, eles vão influenciar nessas questões. E aí, a gente tem também as pessoas que fazem usos, né, de anabolizantes, que são esteroides de fonte externa, tá? Nós produzimos naturalmente, mas os de fonte externa, os anabolizantes, fazem com que as pessoas ganhem uma musculatura, o que eu chamo essa uma musculatura falsa, né, gente? Porque o ser humano, naturalmente, ele não vai desenvolver esses eu vou chamar de calombo, porque eu acho isso muito feio, sinceramente, tá? Ui, muito feio. Eu, professora Tabita, tá? Se você gosta, fica aí, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas esses esteroides externos, eles podem danificar a saúde do organismo, tá? Tem muita gente que já foi vítima, tem muita gente que já sofreu e hoje que se fala assim, olha, eu não deveria ter nunca tido contato com esses anabolizantes, mas enfim, o estrago já está feito. E aí a gente tem as prostaglandinas. Essas prostaglandinas atuam como mensageiros químicos nos tecidos dos vertebrados, tá? E aí aqui a gente tem, no caso, dos órgãos sexuais masculinos, ou do órgão sexual masculino, no processo de ereção, que a gente tem os corpos cavernosos e os corpos esponjosos ali protegendo a uretra. E aí essas prostaglandinas vão atuar aí como esses mensageiros para induzir o processo de ereção, tá? E também são classificados como lipídios. Tá vendo como o lipídio está em todo canto? Pois é. Os terpenos estão presentes em alguns pigmentos de importância biológica, como a clorofila e os carotenoides, ou seja, a clorofila, que são os pigmentos verdes presentes na grande maioria dos vegetais, e os carotenoides, que são os pigmentos vermelhos, que também estão presentes aí nos vegetais. Então, esses terpenos são gorduras, são lipídios, tá bom? Presentes em pigmentos presentes aí na estrutura dos vegetais. Como são os lipídios, professor? Agora mostra para nós esses trem, né? Como é que esses lipídios são. Quando eu vi lá a membrana plasmática, eu queria mostrar logo para você, mas tem que aguentar o coração e terminar a classificação deles, não é?
Ok, agora chegou o momento, então, para a gente falar dessa estrutura aqui. Ó, os lipídios são compostos orgânicos insolúveis em água, portanto, apolares, dissolvem-se em solventes orgânicos, como o éter e o álcool. Então, quando a gente fala que eles são insolúveis, gente, que eles não, a água não consegue, tá? Eles não conseguem se misturar, de se dissolver, então eles não conseguem se misturar, porque são apolares, tá? E eles conseguem sim, né, ser dissolvidos ali em componentes bem específicos, no caso do éter e do álcool. A estrutura química molecular dos lipídios, ela é muito variável. Vamos dar apenas uma noção da composição química de óleos e gorduras e alguns dos principais componentes desse grupo, tá bom? Porque se a gente fosse entrar mais profundamente, ia ter mais de uma aula aí. Vamos lá, então? A estrutura, então, presta atenção agora, coloca aí no seu caderninho, estrutura geral dos lipídios e vamos lá. Então, aqui a gente tem a estrutura de um lipídio. Lembra? Fica com aquela imagem lá da membrana plasmática, tá bom? E a gente viu que é como se fosse um sanduíche, uma bicamada lipídica. Então, os lipídios, eles vão ter uma parte que a gente chama de cabeça e é aqui como se fosse uma cauda, tá bom? Essa cabeça, eu vou colocar aqui, só para você identificar. Essa cabeça, e aqui a cauda, ela é hidrofílica. O que é uma cabeça hidrofílica? Uma substância hidrofílica. É aquele componente que tem afinidade com a água, tá? Então, vou colocar aqui, ó, para você não esquecer. Afinidade com a água. Então, a hidrofóbica ficou fácil, né? Ok? Sem essa afinidade. Ou seja, aversão à água. Tudo bem? Então, como a gente falou que a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada lipídica, olha o que vai acontecer. Então, nas duas extremidades, ou seja, na parte externa da célula, tem água. Na parte interna da célula, tem água. Então, as regiões que vão ficar em contato com essa água é justamente essa cabeça, ou seja, a parte hidrofílica. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Bonito demais, né? Ó. Linda, a professora desenha bem pra caramba. Então, essa aqui é a primeira camada, aí a segunda camada vem aqui, ó. Tá? Ai, ai, os desenhos são top. Então, tá aqui, ó, bicamada. Isso aqui é um fosfolipídio, isso aqui é outro. Então, a parte... Deixa eu colocar de azulzinho. Cadê o azul, mulher? Essa parte azulzinha é a cabeça, que é hidrofílica, tá? Meio externo da célula e aqui o meio interno da célula. Tem água, então a cabecinha vai ficar ali, em contato. Como a parte interna, essa daqui, ó, ela é hidrofóbica, ela não tem aversão à água, ela vai ficar escondidinha da água, protegida da água, para a parte interna, tá bom? Por isso que a gente vai ter proteínas intramembranosas, proteínas que vão pegar de um lado a outro, porque algumas moléculas que vão atravessar a membrana plasmática, elas não gostam de gordura. Aí elas vão atravessar por meio dessas proteínas. A gente vai chegar lá, mais pra frente, tá bom? Aí a gente tem aqui na cauda, assim, na cabeça a gente tem a colina, o fosfato e o glicerol. O glicerol é um componente primordial de um lipídio. Toda vez que você vê um glicerol, é uma molécula de lipídio. E aí a gente tem aqui, ó, essas pernas, né? Essas caudas longas aqui. Quando você tem como se fosse uma perninha quebrada, um ponto aqui, ó, é um ponto de insaturação,
tá? Onde foi formada uma ligação ali dupla, tá? Então, ela faz tipo uma quebra mesmo na molécula. Certinho? Isso é uma característica dos fosfolipídios, certo? Vamos seguindo? Nas células, os fosfolipídios das membranas biológicas e de muitas organelas dispõem-se formando as bicamadas. Foi o que a gente falou ali, certo? Então, aqui você consegue visualizar aí, ó, a cabeça, né, e a cauda e a parte com a saturação. As porções hidrofílicas ficam em contato com a água dos meios interno e externo celular, enquanto as hidrofóbicas situam-se internamente na membrana, afastadas da água, o que faz lembrar um sanduíche de pão de forma, e aí vai dando fome na gente. Aqui a gente tem as micelas. Então, as micelas, lembra quando a gente falou lá dos coacervados, né? Tem os mesmos nomes lá? Pois é. Então, aqui você consegue visualizar, ó, as cabeças, deixa eu colocar vermelhinho, as cabeças, todas em contato com a parte externa, tá? Porque elas estão ali todas protegidas e aí, ó, em contato com o que seria com a água, tá? Cabeças hidrofílicas. E a parte interna aqui, a parte hidrofóbica, estão protegidas, as caudinhas, né, para dentro, tá bom? O colesterol forma a membrana plasmática dos animais, mas não existe em vegetais. Então, presta atenção aqui. Colesterol, anota no seu caderno, está presente na membrana plasmática dos animais. E o colesterol é um lipídio. Tranquilo? Ela não vai existir, esse colesterol não vai existir nos vegetais, mas vai ter o estigmasterol. Aí lembra um creme, né, que as mulheres a gente gosta muito de usar, tá? E aí os fungos também não vão ter o colesterol e sim o ergasterol. O que não significa que devemos abusar dos óleos vegetais. Só porque não tem colesterol, existe o colesterol bom e o mau. Ah, não tem colesterol, então nos vegetais eu posso... Não, não é isso não, tá? Por quê? Porque afinal, a partir deles, os ácidos graxos, lembra do ácidos graxos? Aquele que tá lá na cabeça. Esses ácidos graxos vão induzir ou vão estimular a produção do colesterol dentro do nosso corpo. Então, você, ao consumir um vegetal com estigmasterol, você vai receber junto o ácido graxo, que é o componente base para formar o colesterol. Tá bom? Então, tem que ficar atento a essas situações. E aí, a gente vai para as vitaminas. Eita, Lelê, vambora! As vitaminas são substâncias que o organismo não tem condição de produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras, legumes, mas elas também são encontradas na carne, no leite, nos ovos e nos cereais. Você não vai ficar só agora na carne, no ovo e nos cereais, porque a professora está falando aqui que também tem vitamina. Não, 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 não. A principal fonte são as frutas, meus queridos, tá bom? Taca-lhe fruta, verdura e legume nessa comida, tá bom? As vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento e no metabolismo orgânico. No entanto, não são usadas como fonte de energia. Não são usadas nem como energia, e nem como material de reposição celular. Elas vão funcionar, então, a gente já falou das que são fontes de energia, os lipídios e os carboidratos. Não vão fazer parte de reposição também celular, não, mas elas vão funcionar como aditivos. O que são esses aditivos? São substâncias indispensáveis ao mecanismo de produção de energia. Estão entendendo? Não são fontes de geração de energia, mas elas contribuem para que essa energia seja produzida no teu organismo e no meu organismo. Tá entendendo como elas são importantes? Não descarta elas não, porque elas são importantes, tá? Mas elas estão, essa necessidade é em pequenas quantidades. Por isso que tem gente que não dá muita vantagem para elas, mas elas são importantes. Ó, a falta delas, porém, pode causar várias doenças como o raquitismo. Esse raquitismo é o enfraquecimento dos ossos pela falta da vitamina D, tá? E também o escorbuto, que é a falta da vitamina C.
Então, faltou vitamina D. Gente, a vitamina D, além do raquitismo, ela pode causar, tá, gente? Já foi registrado, pode causar obesidades também. E aí, a vitamina D, ela precisa ser estimulada pela presença do sol. Então, tomar um banhozinho, né, vai estimular essa produção dessa vitamina no nosso organismo. Então, é fácil, né, você fazer isso. Então, se ajude. Então, ó, a falta da vitamina C que matou tripulações inteiras até 2 séculos atrás, quando os marinheiros enfrentavam viagens longas, comendo só, tadinho, pães e conservas. Então, no caso de você estar em alto mar e a alimentação, o resto da alimentação acabou, aí eles ficaram só a pão e conserva. Mas não era o ideal e por isso eles foram acometidos por esse escorbuto aí, tá? Que vai causar os sangramentos, enfraquecimento dos dentes, tá? Hemorragias. Olha lá. Vou pra cá. Aí. É importante no crescimento... Opa, a cenoura... Por exemplo, ela é rica em beta-caroteno, que é uma substância a partir da qual o organismo produz o retinol. Esse retinol que é a fonte da vitamina A, ou seja, a forma ativa da vitamina A. É importante no crescimento, pois forma os ossos e dentes, melhora a pele, o cabelo, protege os aparelhos respiratórios, digestivo e urinário, e também é importante para a nossa visão. Então, taca-lhe cenoura. Vamos lá. Outras fontes de vitamina A, pão integral, queijo, manteiga, gema do ovo, pimentão, mamão, tudo de bom, né, gente? Não tem nada ruim aqui. Complexo B, agem em muitas reações químicas do corpo, principalmente no processo de respiração celular, responsável pela produção de energia. E temos como fonte das vitaminas do complexo B, os cereais, leguminosas, como feijão, lentilhas, ervilha, alho, cebola, miúdos como a moela, o coração e os peixes, crustáceos, ovos e o leite como fonte de vitamina do tipo B, complexo B. Vitamina C, também conhecido como ácido ascórbico, preserva ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos, aumentando a absorção do ferro, tá? Que ajuda no nosso sistema imunológico. Quem não tem essa situação, né, gente? Para você fortalecer seu sistema imunológico, tem que estar como fonte de vitamina C. E aí a gente tem o tomate, a laranja, a cenoura, o limão como essas fontes dessa vitamina C, tá bom? A vitamina C pode causar alguns distúrbios, tais como a anemia, inflamação das mucosas, enfraquecimento dos vasos capilares sanguíneos, podendo ocorrer sangramento em diversas partes do nosso corpo. Todos esses são sintomas de uma doença que é denominada de escorbuto. Outras fontes de vitamina C é o abacaxi, amo, caju, mamão, manga, couve-flor e espinafre, tá bom? Galera, então, ó aqui pra mim. A gente vai ficar devendo pra você uma paródia, mas o professor Silvinho depois ela vai estar cantando pra vocês, tá bom? A gente vai encerrando a aula aqui. Tá? Aula sobre lipídios e eu te aguardo pra gente fazer aquela revisão. Um beijo, forte abraço. Tchau, tchau.